tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 16 de abril de 2011, sábado. O verbete é o 1901, 5 páginas, 44 logias e 8 máximos. O tema, Invex Pensene. A especialidade é a Mater Pensenologia. O redator do verbete e pesquisador é o professor Alexandre, que está ali na poltrona dos réus, esperando o que deve é. Definologia. O Invex Pensene é o pensene padrão, ou Mater Pensene da aplicação da técnica da inversão existencial, Invex, antecipando teaticamente a maturidade desde a juventude, contrária ao fluxo mediocrizante da sociedade patológica, com base na criticidade cosmoética. O holopensene pessoal da antecipação da maturidade. O esforço de autocrítica para dar forma às ideias inatas apenas antevistas. O autodiagnóstico englobando traços pessoais e mesológicos. A identificação de temas evolutivos prioritários. A acumulação autodidata intraconsciencial e arquivística. O desafio da seletividade das companhias juvenis. A inversão do gregarismo adolescente. A escolha profissional convergente com a PROEX. O exercício da tarefa do esclarecimento desde a adolescência. O despertamento para a psique precoce. A recuperação de cons acelerada. Eu li apenas um pequeno trecho aí de todo o material. Na analítica tem 3 componentes da análise estrutural do Invexo Pensene, visando melhor desvendar o tipo de manifestação da consciência. Na remissologia, nós destacamos nos 15 verbetes aceleração da história pessoal, antimaternidade sadia, bilibertação inversora, intelectualidade adolescente e questionário invexológico. Frase enfática. O Invex Pensene oferece lastro básico, margem de segurança, na alta aferição da Invex alta aplicada, qual prontidão permanente para a qualificação do autodiscernimento máximo. Você, aplicante da técnica da Invex, qual teor e resultado tem obtido dos Invex Pensenes? Você, aplicante da técnica da Resex, como tem empregado os Invex Pensenes na atual existência? Eu chamo a atenção que a bibliografia é rica e tem 23 fontes. Agora, pergunta. Gostaria de obter a opinião cosmofisiológica do senhor sobre o que é mais difícil de aturar. O cientista materialista que critica até a homeopatia ou os religiosos fundamentalistas que colocam tudo na mão de um hipotético criador do universo, Deus do Locke Stern. Olha, os piores são os fanáticos religiosos, são os mais difíceis, que esses são cegos, surdo e mudo e mais alguma coisa. Outro, quando estou com muita saudade de uma pessoa, concentro-me, fecho os olhos, imagino abraçando-a. Nesse momento ela poderá sentir meu abraço mesmo distante? Pode. A distância, a energia pode até curar determinadas afecções das pessoas. Tudo é possível. Depende da empatia, da afinidade, do sinergismo. Outra, em todas as técnicas de projeção, é indispensável atingir o estado de semiconsciência, o estado alfa, para atingir a projeção? Existem projeções em preto e branco? Olha, existem projeções em preto e branco e existe a chamada fuga extrafísica. A pessoa está andando, quando vê, ela está a 2, 3 metros de altura, vendo o corpo dela andar na rua. Tudo isso é possível. A coisa mais séria do que você está pensando. É bom ler o livro Projeciologia. Outro, tive um namoro que parecia conto de fadas. Éramos parecidos em tudo e vivemos ótimos momentos juntos. Porém, ela tinha um grande defeito. Parecia obsessiva, reclamava de muitas coisas e às vezes chorava demais. Parava de comer por dias e quando terminamos parecia criança chorando por alguma coisa.
Fiquei achando que parecia mudança de personalidade. O que fazer nesse caso? Ajudá-la, terminar de vez, virar as costas? Olha, não é nada disso. O processo aí é depressão, ela sofre de bipolaridade. Ela tem que conversar com os técnicos sobre o assunto. Isso é bipolaridade. Outro, moro de aluguel em uma rua com muitos bares e pessoas drogadas. Estou em processo de imigração para outro país que levará 12 meses. Sinto que a TENEPS é o pivô de minha Ressex, mas acho que não é o momento ainda. Será que poderia fazer a pré-TENEPS como uma saída? Os meus horários seriam da meia-noite em diante ou pela manhã das 7 às 12. Como seria essa pré-TENEPS? Já fiz o teste das 30 posturas. O que talvez poderia ser um impedimento foi somente o item nomadismo. Nessa vida, essa é minha 4ª residência. Não tenho dromania e estou com 32 anos. Olha, você precisa de aceitar as condições de energia e ver quando é que você começa a TENEPS. Não fique enrolando, não. Isso é rolo. A minha terra está querendo enrolar, fazer ligucinho e outras coisas mais. Deixa disso. A gente tem que ser aquilo que a gente é e aquilo que a gente quer. A hora que você decidir, comece a TENEPS. Tenho escutado várias vezes o senhor falar na tertúlia de que o EV vai ajudar a melhorar a vida da pessoa. Quais os fatores mais importantes que determinam a pessoa a ter portas abertas? Identifiquei o seguinte: pensilidade, retrovidas, grupo karma, proex. A coisa mais séria que tem aqui é cosmoética, você não falou. A outra é prioridade. O professor poderia dar algumas dicas para abrir as portas? Estou passando por um gargalo financeiro. Sou voluntário docente atuante na Conscienciologia. Não, pensa bem. O processo da cosmoética pela sua intenção. E o problema das energias para ver a prioridade. Olha isso, nesse caso aí, o EV, por exemplo, é muito importante. Eu quero dizer para vocês que hoje é Dia Mundial da Voz. Entende? De modo que vocês ficam sabendo que é o Dia Mundial da Voz. 16 de abril. Tá certo? Agora, gente, eu queria mostrar aqui para vocês, e vou deixar aí para vocês verem. Você já se sentiu exausto? Temos um grande amigo esperando por você. Isso é o processo que vai ter a feira de doação de animais. Tem um monte de animais para serem doados. É no dia 17, ou seja, amanhã, na Felipe Vancher, 1344. Vai das 9 às 18 horas. É a feirinha do JK. Você já sentiu solidão? Temos um grande amigo esperando por você. Você já sentiu fome? Temos um grande amigo esperando por você. Você já se sentiu agredido? Temos um grande amigo esperando por você. De modo que está aqui, quem quiser ver, os detalhes estão aí. Vale a pena. Quem é que precisa de adotar alguém, um amigo, alguma coisa? O negócio é amanhã, começa às 9 horas. Agora, gente, eu queria dizer para vocês que no dia 17, quer dizer, amanhã, 17 de abril, domingo, vai haver a primeira oficina sobre democracia direta. Tem associações de moradores dos bairros, Jardim Vitória, Jardim Niterói, Jardim São Roque, 1, 2, 3, Jardim Copacabana e Cognópolis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bairros que vão estudar democracia direta. E não é que nem lá no discernimento. O caso é mesmo lá, veja bem, no local Associação de Moradores do Jardim Copacabana, Rua Caieira, sem número, esquina com a Rua Enseada. Favor confirmar a presença no telefone 36235432. Programa das oficinas. Tem um monte de coisa aqui, é muito interessante. Começa às 15h20 e vai até às 18h40. Se alguém quiser ver também, está aqui os dados. Agora, outra coisa sobre o processo da democracia direta. No dia 3 e 5 de junho,
vai ter o primeiro simpósio internacional de democracia direta. Tem as apresentações já confirmadas. É muita coisa que está falando aqui. E vale a pena também a pessoa ver onde é que vai ter, etc. Tal. Primeiro simpósio é aqui em Foz, agora vai ser no Auditório do Discernimento e começa no dia 3 e termina no dia 5 de junho. Então, quem quiser, tem 2 eventos sobre a democracia direta. Agora, gente, ele está esperando o seu pronunciamento. Esperando a primeira pergunta. Aqui na Fatologia, página 36, a primeira linha, o esforço de autocrítica para dar forma às ideias inatas apenas antevistas. Podia dar uma aprofundada, por favor. Bom, então esse ponto, né, realmente é um ponto bem central aqui no verbete. As ideias inatas apenas antevistas, penso que todo intermissivista, né, uma vez ressomado, ele tem esse processo das ideias inatas antevistas, quer dizer, alguma intuição, alguma, vamos dizer assim, alguma espécie de percepção íntima de que ele tem alguma coisa que ele veio fazer, tem alguma diferença dele em relação ao meio, né? Só que a dificuldade é definir isso, dar forma. Aí é que entra o processo do autodidatismo, né? Precoce, cedo, para conseguir ter sinapses e discernir o que é o diferencial dele, né? O que ele trouxe em relação ao ambiente. E, muito importante, sem criar conflito extra no ambiente que ele está. Quer dizer, discernir isso de uma maneira clara, colocando a diferença, mas sem criar conflito com isso. Gente, eu quero chamar a atenção para uma grande amiga e colaboradora nossa que está aqui totalmente recalchutada, pronta para fazer o filme, que é a Malu. Está lá. Não é fácil o que ela passou, sabe, nevralgia de trigêmeo, não é fácil, teve que fazer uma cirurgia. Ela está boa, ela está assim, um pouco hippie, porque está com a parte branca aqui, está ela está bem hippie naquela história metafísica. Outra coisa, eu quero agradecer aos teletertulianos que me mandaram aí, mais ou menos, são 9 indicações, e gente também que me entregou aqui sobre o processo que eu estou fazendo lá, do cotejo, sabe, entre a filial e a matriz, do ponto de vista de cognição. Lá em casa eu já tenho 32, até agora, 32 itens básicos. Agora, com essas dezenas que eu recebi hoje, eu acho que eu vou longe. Pelo menos pelos 50, no mínimo, eu devo caminhar para isso. De modo que eu agradeço a boa vontade de todos os teletertulianos, tudo isso. Vocês sabem que eu faço os verbetes da enciclopédia junto com vocês, né? E o povo de fora. Né? Não só aqueles que hoje são também verbetógrafos, como também esses que me ajudam quando eu estou assim, desenvolvendo um verbete novo. Então, esse aí, eu estou recebendo uma colaboração fora de série. Agora, uma outra pergunta, da página 37, tecnologia, na segunda linha, a técnica das aproximações complexas. Bom, a técnica das aproximações completas é importante no processo de fazer conexão da ideia inata com a mesologia, né, que é um ponto central do Invexo Pensene. Então, a aproximação completa, ela é diferente da aproximação simples, né, que é apenas uma relação ou uma comparação entre 2 itens, ou 2 pensenes apenas, digamos. A aproximação complexa é uma técnica, está no Homo sapiens urbanizatus, que ela compara mais de 2 elementos. Então, eu coloco aqui porque essa teática, digamos, ou esse processo de trazer as ideias inatas para o ambiente em que se está, sobretudo a questão do jovem, né, que começa a invexar na juventude, nunca é uma coisa simples, não vai conseguir trazer um elemento, é uma aproximação complexa. Tem o processo da família, tem o processo da escolha profissional, tem a questão da própria pensenidade dele,
Então é uma aproximação complexa. Existe um verbete que chama whole pack, que é baseado nisso. Agora, você é o primeiro que examina aí a aproximação complexa. Eu já falei a simples e a complexa aqui muitas vezes, mas ninguém nunca examinou assim, para colocar em verbete. Você é o primeiro. Isso é coisa para filósofo. É coisa para filósofo. Tem um processo das analogias, né? Que é o dicionário analógico cerebral. Tem capítulos inteiros do Reurbanizado sobre isso, tem 2 capítulos enormes. Tá? Eu estudei isso. Então, quem é que está com o microfone? Obrigado. É você, ou Daiane? Vai em frente. Ó. Vamos ver. 7. Lá na paradoxologia, o último paradoxo, você poderia explicar melhor ele para a gente? Sim. Então, o paradoxo do invexo pensare necessitar da matriz cultural mesológica para extrapolá-la. Bem, então aqui tem relação com o autodidatismo, né, a necessidade do autodidatismo desde cedo, e com a escolaridade formal. Né? Por que a escolaridade formal ela é tão importante para o proexista e, sobretudo, para o inversor? Porque pela escolaridade formal, pelos estudos da ciência convencional, ele vai ter um arcabouço, digamos, cultural, neosináptico, e isso é que vai dar condição para ele recuperar os cons. Daí as aproximações complexas, quer dizer, fazendo esse processo cedo, mais assim, uma cultura, digamos assim, em termos de neossinapse, em termos de rede neosináptica, é que vai possibilitar a ele dar forma a essas ideias inatas e conseguir chegar numa definição mais clara do enfoque que ele tem que dar. Tá? Então, para superar, é claro, porque o paradigma consciencial está trazendo verpons, né? São ideias que não tem no intrafísico desse jeito, né? Desse modo, tem coisas novas. Só que não, eu ao menos acho muito difícil ele conseguir trazer isso, materializar, sem uma bela de uma bagagem cultural. Né? Isso é muito importante. Então, é necessário, só que para extrapolar, por isso que é um paradoxo. Né? Eu havia marcado também esse paradoxo, e a minha pergunta é o seguinte: nessa matriz cultural, no caso, como você explicou, através da escolaridade formal e o autodidatismo, e eu queria te fazer uma pergunta pessoal, houve influência do núcleo familiar também nesse? Com certeza, totalmente. A minha mãe é professora de história, o meu pai é médico, é professor de medicina também. Eu tive o privilégio de nascer num ambiente que tinha uma sala só para estudos. Eu tinha uma biblioteca em casa, com no mínimo umas 8 estantes de livros. Então, eu sou absolutamente grato a isso. Né? Fez um aporte meu irrecusável, né? Inegável. Então, isso facilitou bastante. Né? Com e certeza. Outra pergunta também, na culturologia, no item analítica, sobre o PEN, quando você coloca assim, o conteúdo ideativo e o nexo evolutivo, né, da intraconsciencialidade e intrafisicalidade. Eu pergunto o seguinte: na sua vivência pessoal, como você acessou esse nexo evolutivo? Bom, eu acessei... antes de encontrar a conscienciologia, foi aos trancos e barrancos, né, por aproximações mais simples do que complexas, né, dentro do porão consciencial. Tendo conhecido a conscienciologia, isso me facilitou pelas neossinapses, me facilitou essas associações de ideias. Então, sobretudo pela INVEX, né? Quando eu assim, cheguei a tempo, né, de conhecer a técnica da INVEX, aí foi assim, essa questão de fazer o diagnóstico do ambiente. Como que é a minha família, como que é a minha escolaridade, como que é a minha cultura. É esse nexo, primeiro eu precisei fazer esse diagnóstico, né? Onde estou, né? Como diz o professor Valdo, oncotô, né? Onde estou? E aí fazer essas correlações. Então, qual é o meu papel em todos os ambientes em que eu estou? Quer dizer, se eu estou aqui, eu não estou à toa, quer dizer, eu não estou casualmente, não caí de paraquedas. Eu estou aqui num ambiente que é o meu ambiente, de uma forma ou de outra. Então,
qual o meu papel nesse ambiente? Aí é que faz esse nexo intraconsciencialidade, intrafisicalidade. Então, qual intraconsciencialidade? Os genopensenes, quer dizer, as ideias inatas, aquilo que eu fui entendendo aos poucos que era o que eu tinha que fazer. Com a intrafisicalidade. Aí vai, em cada pedaço da intrafisicalidade, cada pedaço do ambiente tinha um papel. E eu fiz isso, há vários anos atrás, eu coloquei no papel isso e eu fiz uma espécie de uma tabela. Né? Quais os meus meios? Onde eu atuo? Vamos dizer, na época eu chamei, quais as minhas frentes? Né? Quais as minhas frentes de atuação? Cada uma eu coloquei, o que eu estou desenvolvendo ali para mim, o que eu estou fazendo ali para oferecer aos outros. Né? Cada um eu tinha a frente de trabalho, o que era importante aquilo ali. Então é o nexo intraconsciencialidade, intrafisicalidade. No seu grupo familiar, você já se percebeu que você tinha um papel definido a partir dali? Uhum. Sim, eu tenho hipóteses, né? Assim, tem fatos que eu já consegui, resultado, né, que eu consegui alcançar. Mas tem, por exemplo, eu sou primogênito, né? Eu nasci primeiro. Tem hipóteses. Você se sentiu diferenciado dos demais elementos? Em alguns aspectos sim, outros não. É um grupo afim, né? A gente tem muita afinidade. Então, eu acho que tem um sentido, né? Eu nasci daquele casal como o primeiro filho. Com certeza, algum sentido teve, algum trabalho de grupo kármico estava sendo preparado, né? E está sendo desencadeado aí agora. E você conseguiu se ajustar na infância, enquanto criança, ou houve um desajuste? Eu acho que na próxima eu quero fazer melhor. Uhum. Tá bom. Obrigada. Escuta uma coisa, falar em posição, a Nobel funciona sem você no sábado? Hoje é sábado, Alexandre. Essa hora. Né? Oi. Aqui. Marília. Você comenta aqui no final, na página 39, sobre a questão na questionologia, você coloca, você aplicante da técnica da Ressex, como tem empregado os invexos pensenes na atual existência? Aí eu pergunto para você, assim, como que você pode comentar o uso do invexo pensene, né, no sentido de você trabalhar a reciclagem e, ao mesmo tempo, essa nova técnica. Seria trabalhar, por exemplo, associar pensene terapêutico com pensene profilático? Como é que você... Tem várias correlações que a gente pode fazer, né? Eu quis colocar propositalmente essa questão porque, muitas vezes, a gente observa essa distância, né, da Invex, da Ressex, do inversor, reciclante, que não é o ideal. É uma coisa, são técnicas evolutivas e tem muito a contribuir uma para a outra. Então eu coloquei de propósito, assim, para poder fazer essa reflexão. Então, o reciclante, né? Bom, basicamente, duas formas dá para a gente analisar isso aqui. Uma primeira forma são aqueles invexopensenes que ele, porventura, teve ainda na juventude. Eu acho interessante, assim, com total autocrítica e sem um pingo de autoculpa, né? Eu acho que seria interessante o reciclante analisar como que ele lidou com os invexopensenes na juventude. Sendo ele intermissivista, assim, o que ele fez com aquele invexopensene quando o invexopensene apareceu para ele? Ele teve medo? Ele reprimiu? Ele deu uma forma precipitada que desvirtuou aquele invexopensene? O que ele fez com aquilo? Eu acho uma análise interessante para fazer, para a pessoa se entender, né, se conhecer dos seus processos da ressoma, né, da ressomatologia, do porão, como que foi. Né, eu acho essa uma análise interessante para fazer, tentar se lembrar disso. Né, o que eu, reciclante, fiz na minha juventude quando apareceram esses invexopensenes. E a segunda análise que pode ser feita é o seguinte, que a diferença básica, né, da Invex e da Ressex é a liberdade que o inversor dispõe para conseguir fazer os planos da existência dele. O reciclante ele já tem compromissos, então ele já não dispõe de tanta liberdade assim. Mas ele dispõe de algum percentual de liberdade, né? Não é também 100% de aprisionamento, enfim. Então, eu levanto essa hipótese. Será que dentro da Ressex tem algum nível de invexopensenidade ainda, vamos dizer, dentro daquilo que a pessoa tem liberdade para fazer? Dentro da margem dela, que ela ainda tem, vamos dizer, terreno, ambiente
para trazer aquilo bem como ela planejou. Né? Então, seria esses os dois enfoques, que é aquele Invexo Pensene da juventude e o Invexo Pensene hoje possível, digamos, o Invexo Pensene possível ainda. Não sei se eu respondo aí, Marília. Tá ótimo, obrigada, Alexandre. Alexandre, na página 37, você pode aprofundar o primeiro antagonismo, por favor? Jovem lúcido, inversor existencial. Sim, então o antagonismo jovem lúcido, inversor existencial. Então, isso é importante porque dentro dos processos assim da invexologia, né, da própria advento da Sinvexes, a gente veio se deparando com essas questões ao longo do tempo, né? Da necessidade de ter claro que o inversor não é necessariamente aquilo que se vê na SOCIM como o jovem lúcido. Então, você pode ter jovens que são engajados, por exemplo, em assistência, em ONGs, por exemplo, a pessoa que faz planejamento da vida dela, um jovem bem esclarecido, sei lá, tipo, não se envolve com drogas, um jovem sadio, um jovem saudável, dentro do ambiente intrafísico da nossa época, né? Está bem equilibrado nesse ambiente. Mas a Invexes é o processo que extrapola o paradigma convencional. Então, o inversor, ele tem um desafio que ele tem que ir além do médio. O jovem lúcido, ele está dentro do ambiente médio, aquela média evolutiva da SOCIM. Ali dentro ele está bem ajustado, ele está saudável, sei lá, pode ser que ele tenha uma ProEx, uma mini ProEx, sei lá. Ou até um intermissivista que ainda não recuperou os cons e tal. Mas o inversor, o desafio é diferente, porque ele tem que trazer alguma coisa que não tem aqui. Né? A Conscienciologia, o professor Valdo aqui já estão lançando toda essa base, mas a gente tem que fazer algo diferente. É uma coisa singular, e por isso que é complexo o porão do inversor. O porão consciencial, que não é do inversor ainda, vamos dizer, do intermissivista, o candidato a Invex, às vezes é difícil, porque no ambiente do porão dele, na situação do porão, ele tem que lidar ao mesmo tempo com a imaturidade consciencial dele, que ele está trazendo, e com as ideias do curso intermissivo, que ele não encontra repercussão na dimensão intrafísica. Então, às vezes, isso cria uma espécie de um bolo, digamos assim, uma espécie de vamos dizer, de uma mescla de coisas atrasadas e avançadas, que é complicado. Então, por isso que até no 700 o professor Valdo colocou que, não raro, o inversor traz um porão consciencial mais pesadinho a reboque. Porque é difícil você fazer essa depuração, né, pela interação que dá, às vezes, a imaturidade emocional, afetiva e tal, com as ideias inatas que estão pressionando ali, digamos, do paracérebro para o cérebro, e às vezes há equívocos aí. Por isso que o jovem lúcido é uma coisa, às vezes não tem nada a ver, vamos dizer, com o inversor. Assim. O inversor é um jovem lúcido, no início, mas é bem mais complexo que isso. E você acha que pode, dentro dos inversores, ter esse perfil de jovem lúcido, ou seja, a pessoa se encaixa no perfil de inversor, mas ainda não fez essa extrapolação que você comentou? Ou seja, está enquadrado, mas ainda não disse ao que veio? Eu acho que no início da aplicação da Invex tem os mais diversos perfis, digamos, né? O inversor iniciante, ele está ali numa situação de adolescência, pós-adolescência, então é aquele perfil que ele está trazendo da adolescência dele. Então você tem tanto o jovem que é assim, vamos dizer, bem comportadinho, digamos, né, bem enquadrado socialmente, você tem às vezes aquele jovem que já tem um perfil diferente, de tribos juvenis, todo tipo, ele está chegando ali do porão, né, da situação do porão. Então, agora, isso não sustenta na Invex, porque na Invex isso não é o essencial. A forma, digamos assim, da juventude daquela consim, o modo com que ela vivencia a juventude dela, aquilo é secundário. Porque por mais elementos de ponta, entre aspas, da juventude que aquele adolescente traga, é tudo pequeno, é tudo só forma. A grande questão é o vanguardismo que ela traz com ela. E esse aqui vai ser o gargalo que ela vai precisar passar, né? Para trazer esse vanguardismo dela. Que vai ver que todo aquele vanguardismo, entre aspas, juvenil, que ela estava se revestindo, vamos dizer, no intrafísico, é tudo pequeno, né? Perfeita a sua abordagem, é isso aí. Alexandre, aqui. Na segunda linha da fatologia, o final da segunda linha, da metade para o final, o autodiagnóstico englobando traços pessoais e mesológicos. Aqui você está falando daqueles traços
inatos, né, e aqueles adquiridos da mesologia, não é isso? Você conseguiu separar isso? Que técnica que você, né, utilizou para tentar separar o que é um, o que é outro? Porque às vezes eu acho que fica bem ali confuso para a gente conseguir separar. Sim, alguma coisa assim. Esses traços pessoais e mesológicos, eu não quero dizer apenas assim, eu quero dizer o seguinte, os traços pessoais, quer dizer, da minha própria personalidade que eu trago, e os traços da mesologia, tá? É o traço da mesologia. Qual que é a cultura, qual que é a profissão predominante, todos esses traços, assim, qual a geopolítica, onde está. Então, você tem que fazer, eu não estou querendo dizer o traço mesológico em mim. Para primeiro lugar, é bom mapear o traço da mesologia, quer dizer, eu vou abstrair daquilo que eu já herdei, está na mesologia. Agora, isso que você pergunta, esse discernimento, sim, é a educação. A educação, ela é mesológica, só que, ao mesmo tempo, a gente apreende ela, né? E você vai vivendo com aquilo como se fosse você. Sim. Né? Por isso, eu gostaria de fazer uma correlação com aquela pergunta que foi feita da cultura, né? Acho que foi atrás aqui que fizeram, né? A Daiane fez. Por que precisa cultura para extrapolar essa cultura? Então, eu acho que isso que você está perguntando, a maneira que eu procurei fazer, que alguma coisa eu consegui, foi pela extrapolação. Então, não é uma diferenciação radical. É assim, ó. Eu estou dentro dessa cultura. Quer dizer, eu estou assim, eu assimilei essa mesologia, esse ambiente. É claro que tem os elementos negativos do ambiente, patológicos, que eu tenho que ver o que é meu e o que é do ambiente. Isso é uma coisa. Agora, eu acho mais interessante a gente diferenciar os elementos homeostáticos do ambiente e pessoais. Porque mesmo os homeostáticos, a questão da ideia inata, dos elementos pessoais, ele extrapola na homeostase. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, intelectualidade, que é uma coisa que eu posso falar. Assim, né? O ambiente que eu estava, eu recebi muito estímulo intelectual, muito. Desde pequeno, desde bebê, entendeu? Assim, a minha mãe praticamente me ensinou ali a falar com o livrinho que tem na frente. Ela conta isso. Agora, o que eu observo? Que a intelectualidade do ambiente em que eu ressomei, que eu cresci, era de um tipo. Só que a minha intelectualidade é diferente. Ou seja, tem um diferencial que eu não teria assimilado daquele ambiente. Você não teve preceptor? Com certeza. Sim. Durante muito tempo? Muito tempo. A minha mãe é minha preceptora. Né? O meu pai também até certo ponto. Mas estou falando fora de casa, oficial. específico. Não, mas eu considero, claro que não é oficial. Não, eu sei como é que é isso. Mas o senhor também teve isso tudo. Eu sei. Por isso que eu falo. Agora, o preceptor de fora quebra a tendência. Ele amplia o processo. Eu tive muitas aulas assim, no contraturno escolar desde cedo. Então não é bem preceptoria porque não é pessoal, mas eu tive muito estímulo. Por exemplo, eu com 10 anos, lá, 85, eu já estudava informática, lá, aqueles primeiros computadorzinhos lá que tinha, que hoje em dia o pessoal nem imagina, né? Idiomas, enfim. Eu ainda não consegui entender os traços homeostáticos que você estava falando. Você pode então, por exemplo, um pouquinho, intelectualidade, voltando, né? A questão da intelectualidade mais artística e literária, por exemplo, uma intelectualidade mais com uma conotação assim artística, vamos dizer. E eu observo em mim uma intelectualidade que tem alguma coisa disso também, mas tem um outro tipo de conotação que é mais, eu diria assim, interpretativa, hermenêutica, de comparar as coisas e não querer me identificar muito rápido com alguma linha. Que eu não via ninguém fazer isso lá, sabe? Então, eu já começava assim, não, eu via assim o meu... a exegética a partir da associação de ideias. Isso é que leva a cosmovisão. Das aproximações complexas. Por isso que você aceitou tudo, nosso. Então, por exemplo, assim, eu via, né, uma pessoa da minha família criticando alguma coisa que a outra pensava, né, vamos supor. Aí a outra pessoa, eu também via ela criticando uma outra coisa que outro pensava. Por exemplo, peraí, todo mundo critica o outro, todo mundo se critica, mas ninguém consegue ver que é tudo a mesma coisa. Um está criticando o outro, mas, enfim, em termos de criticar, o ato é o mesmo. Quer dizer, a pessoa está exercendo o mesmo direito que a outra de criticar. Então, por que tanta... entende a crítica do outro.
sabe? É a mesma coisa que o outro está fazendo, é só você se imaginar no lugar do outro, assim. Isso é uma coisa que eu pensava já desde pequeno, né? É minha. É minha. Então é um tipo de intelectualidade que leva essa coisa de comparar as ideias, sabe? Ver mais, vamos dizer, de fora, assim. Hã? Meu irmão está ali, não sei se ele vai concordar com isso tudo aí. Meu irmão está aqui atrás. Então, uma coisa que você fez foi ver as diferenças que você tinha com a família. Aí você conseguiu mapear alguns desses traços. Essa é uma técnica. No início, assim, ainda na adolescência, eu sentia necessidade, assim, eu achava que aquele meu modo de pensar tinha que ser aceito e compreendido, digamos assim. Mas depois eu abri mão disso. E depois eles compreenderam, né? Bem depois. Alexandre, aqui em cima na letra B. Oi, Thiago. Poderia comentar, por favor, o primeiro item da fatologia, articulação diagnóstico-prognóstico? Então, esse item é uma espécie de síntese assim, do Invexo Pensene, porque o diagnóstico é a leitura do contexto, da situação em que se está. É a leitura do momento, digamos. Né? O momento evolutivo, a conjuntura, etc. Né? Dos traços pessoais e da mesologia que nós estamos falando aqui. Então, essa articulação é que ela é o X da questão. Né? Como que eu vou associar aquilo que eu penso, os meus valores, as minhas ideias inatas, com esse contexto que eu diagnostico? Como que eu associo isso? Porque o ideal é eu fazer uma espécie de fluxo, né? Que saia da minha intraconsciencialidade, né? Das coisas, da bagagem que eu trago, positiva, né? Nova, com a situação em que eu estou inserido. Criar esses, como se fossem canais, digamos, né? Da intraconsciencialidade para a intrafisicalidade. Então, esse aqui é o cerne da questão. Eu vejo que muito conflito existe nesse ponto, até a pessoa conseguir se ajustar nisso. Dela conseguir, digamos, ter a necessária autoconfiança, não precisar que o outro aprove o que ela está pensando, até ela conectar com o ambiente, ao mesmo tempo, entende? Criar uma espécie de um equilíbrio nessa situação e fazendo o trabalho dela, agindo, escrevendo, enfim, e estabelecendo essa articulação. Tá bom? Obrigado. Osas, na página 38, na argumentologia, você poderia ampliar a meta-pensene? O item. Então, meta-pensene, né? Está ali embaixo ali da página. O invexo-pensene ocorre mediante a capacidade de sobrepairar a autopensenidade em meta-pensenes. Eis o caráter da autocrítica enquanto essência da invex. Então, o meta-pensene é aquele pensene que reflete sobre o pensene. Digamos, é o pensene sobre o pensene. Isso tudo que nós estamos falando, né, de poder conectar as próprias ideias inatas com o ambiente, né, e, ao mesmo tempo, ter uma abertura, uma predisposição para melhorar o próprio discernimento, que é uma coisa que ainda não foi perguntada, isso só é possível por causa dos metapensenes. Quer dizer, a pessoa ela não tem uma adesão irrestrita à própria pensenidade dela, digamos. Ela não tem uma adesão irrestrita ao próprio discernimento. Quer dizer, esse é o meu estado de ponta aqui no intrafísico. Esse é o meu estado de ponta. Eu estou assim porque é o melhor que eu me manifesto. Mas eu tenho... vamos ver o que aparece, digamos aí, que eu posso melhorar esse meu discernimento, essa minha autopensenidade. Então, isso eu acho uma coisa bem importante que eu gostaria assim, de ressaltar. Quer dizer, essa não adesão irrestrita ao próprio discernimento. Não quer dizer que eu tenho um conflito íntimo. Não quer dizer isso. Nem que não haja autoconfiança, não é isso. Mas assim, eu estou aberto para receber elementos, informações, para aprimorar o meu autodiscernimento. Eu estou predisposto a isso. E eu assim, estou colocando aqui no verbete que eu acho que isso é uma coisa muito importante na Invex, no Invexo Pensene, porque senão, como que a pessoa ia conseguir consolidar essa recuperação de cons mais cedo? Se ela não tem uma predisposição a avançar, digamos, para adiante daquilo que ela já está. Ela tem que ter uma espécie de uma predisposição para abrir um espaço, para poder vir alguma coisa para ela conseguir ampliar aquilo que ela já tem. Então, isso é que eu acho assim, o papel do metapensene. Então, é uma espécie de sobrepairamento. Né? Eu estou
meio que observando a minha própria pensenidade enquanto eu me manifesto. Eu observo que isso é uma coisa que eu já faço há bastante tempo, assim, eu acho que foi bem importante. Zaz, atrás de você, Laisa. Na página 38, na exemplologia, você fala do invexo pensene preparatório e o invexo pensene executivo. Como que você vê a distinção desses dois tipos de invexo pensene numa fase, por exemplo, mais juvenil? Porque se a técnica da invex ela objetiva antecipar a fase executiva da ProEx, como que fica esses dois tipos de invexo pensenes? Ok. Eu até tomei uma nota aqui que eu achei que ia ser um elemento, uma coisa a ser trazida, né? É assim, ó. A invexis, ela antecipa a fase executiva na fase preparatória. Por quê? Porque o inversor, como ele cedo ele se engaja em coisas sérias, né, de assistência, de dar aula, enfim, ele começa a levar a sério a existência dele e se colocar em situações para prestar assistência, ele amadurece mais rápido e ele antecipa elementos executivos na fase preparatória. Quer dizer, a preparação do inversor, entre aspas, ela é turbinada, digamos assim, porque ele vivencia coisas que só um adulto, normalmente um adulto é que mais tarde vivenciaria. Então ele assume responsabilidade mais cedo e aquilo turbina a preparação dele, porque ele tem que encarar situações de responsabilidade. Ele amadurece mais depressa. Exatamente. Né? Porque ele tem que encarar situações que normalmente pessoas mais velhas é que iriam encarar. Bom, esse é o primeiro ponto. Agora, ao menos isso eu coloco aqui porque é a maneira com que eu entendo a situação. Eu acho assim, ó, até pelo que eu estou vivenciando, né? Eu acabei de fazer 36 anos, então eu estou vivenciando isso. Eu não acho que a antecipação de elementos executivos na fase preparatória signifique que o inversor também não respeite essas duas fases no desenvolvimento da sua ProEx. Eu acho que ele respeita. Só que a fase executiva da ProEx de um inversor, ela vai ser diferenciada, porque ele já antecipou algumas coisas e ele se preparou para fazer alguma coisa na fase executiva. Então, alguns elementos que eu já consigo assim mais ou menos diferenciar. Bom, sem querer cair na redundância, mas já caindo, né? Eu acho assim, a diferença entre preparação e execução. Né? A preparação ainda é uma coisa mais didática. É uma coisa assim, ainda é meio que um exercício, digamos. Você está fazendo aquilo para aprender. É claro que a gente está sempre aprendendo, mas assim, o enfoque principal é um exercício para você se calejar, acumular uma bagagem, enfim. É mais acumulativo, digamos. Isso até o professor Valdo coloca em algum, né, que a primeira fase preparatória é mais acumulativa, né, e a fase executiva ela é mais, vamos dizer, de você distributiva, exatamente, distributiva. E é o que eu observo também na INVEX, não muda isso aí. A responsabilidade da pessoa em fase executiva é diferente. Aquilo que ela faz, ela percebe aquilo, ao menos é o que está sendo a minha vivência, como algo assim mais sério, que depende muito dela. É claro que há uma equipe, né? Ele não está sozinho, mas há essa distinção, assim, ao menos na minha experiência, eu observo. Hein, Laisa? Alexandre, eu estou vendo muito aqui o foco da questão toda aí, que você tem até realçado bastante, são essas ideias inatas do curso intermissivo, né? Elas são juntadas com, vamos dizer, a cultura aí do meio, né? Os aportes culturais aí do meio, e, vamos dizer, o empenho da pessoa vai ampliar esse processo. No teu caso, eu estou vendo que essa coisa é bem eficiente, né? Pelo que você está falando. Agora, eu queria saber a sua opinião sobre o pessoal da INVEX aqui, da Conscienciologia do nosso meio. O que você vê o desempenho deles nesse sentido aí? Bom,
A Invex ela é uma ideia muito nova, né? Dentro da Conscienciologia, ela é uma verpom. O professor Valdo, em algumas listas que ele já fez, por exemplo, ideias mais difíceis ou mais assim complicadas, a Invex está sempre no meio delas, né? Sempre está, a Invex e várias outras. Então, nós estamos... O que eu observo é o pessoal passando por esse processo que eu estou colocando aqui, né? Esse processo de fazer a recuperação de cons dentro da sua singularidade, né? Sem cair nessa padronização, dentro da sua singularidade, e entrar para a proatividade. Isso é um gargalo da fase, vamos dizer, se eu pudesse colocar aqui, eu acho que isso é do Invex Pensene preparatório. A pessoa ultrapassar esse gargalo da mesologia, mesmo na própria CCCI. Porque a CCCI, ela é uma comunidade, como diz o próprio nome, que tem as suas, vamos dizer, padrões. Toda comunidade tem seus padrões. Então, vamos dizer que é a média de manifestação das consciências naquela comunidade. E o que eu observo é isso, que os inversores, né, da Sinvex e fora da Sinvex estão nesse processo aí de fazendo força para ultrapassar esse gargalo, né? Muitos já ultrapassaram, que a gente tem aí, né? São coordenadores de C, são pessoas que estão à frente aí da conscienciologia, e outros estão aí fazendo força para ultrapassar esse gargalo. Agora, o que eu gostaria, né, nesse verbete, uma das minhas intenções ao fazer esse verbete, assim, complementando, é mostrar um pouco assim a Invex do ponto de vista do lado de dentro, digamos. Mostrar o lado de dentro da Invex, ver se eu consigo abrir isso para aqueles que não aplicaram a Invex, enfim, pessoas que estão conhecendo, mostrar que o Invex, o Pensene é o que existe dentro da consciência. O Pensene é intraconsciencial, ele é o lado de dentro da consciência. Então, como que é o Pensene, né, dentro de uma aproximação, como que é a intraconsciencialidade do inversor, assim, no esforço dele, como que é isso? Essa foi uma das intenções para mostrar. Agora, essa questão preparatória, até que ponto a fase preparatória ela também é de execução? Existe, ou ela é só preparatória? No caso da Invex. Né? Com a conscienciologia, por um lado, a conscienciologia coloca, né, essas duas fases, né, o executivo e preparatório. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a conscienciologia mesma subverte um pouco isso, né? Porque quanto mais cedo a pessoa conhece a conscienciologia, ela se identifica, mais ela vai querer executar, mais ela vai querer ir para a proatividade, para a prática, tipo, dar aula, né? Ela vai querer fazer alguma coisa, se engajar em alguma ação, fazer alguma coisa. Então, ela já começa a executar. Então, só que, como eu disse, a preparação da pessoa, ou seja, na primeira metade da proexis dele, vai ser uma preparação executiva, entre aspas. Por quê? Ao invés de preparar como quem está num colégio, só recebendo a assistência, ele vai se preparar prestando assistência. Mas nem por isso deixa de ser preparação, porque o modo que ele vai prestar assistência, o contexto da assistência, o tipo da assistência, dentro ao menos da minha experiência, tem um caráter preparatório ainda ele, vamos dizer, na vivência da assistência precoce, ele está acumulando elementos que ele vai precisar para a fase executiva dele. Mas não sei se eu te respondo. Junto há uma mescla de preparatório e executório. Sim. Também na fase preparatória. Há uma mescla, mas predomina o viés preparatório nessa fase. Tá, ok, obrigado. Aqui, algumas vezes o senhor falou, quanto menos viagem, mais sério é o trabalho. Associe que a permanência em lugar determinado ajuda a linearidade pensênica. Estou na dúvida se atuo com médicos sem fronteiras ou faço especialidade em neurologia ou psiquiatria na Espanha. Atualmente moro na Colômbia. Já vivi no exterior e me acoplo facilmente a outras culturas, mas também sei que tenho que escrever em algum momento para chegar a essa linearidade pensênica na pesquisa. Tudo requer viajar com frequência. Isso poderia ajudar na dispersão? Olha, aí é o processo de você, quanto tempo você vai fazer isso? Estabeleça aí uma cronologia com uma planilha da sua vida.
a longo prazo. Com isso, você vai ver quanto tempo você vai viajar e quanto tempo você vai deixar de viajar. Agora, tem uma série de perguntas para você. Argumentologia, página 38. Analítica. Item 2, 100. O sentimento básico, inquietação positiva da desacomodação. Poderia explicar a inquietação positiva da desacomodação? Pois não deveríamos sempre priorizar o mental soma? Bom, o que eu quis dizer com esse item aqui? Acho que algumas vezes eu acho que a gente idealiza um pouco o processo da prática, da teática, da reciclagem, da recim, né, da proatividade, de achar que a pessoa vai para a chapa quente e vai ficar serena ali, serenão na chapa quente. Né, a INVEX, como eu estou colocando aqui, a pessoa desde cedo ela está procurando, entre aspas, problema para ela. Ela está procurando se envolver em atividades para ela ampliar a consciencialidade dela no intrafísico. Então ela está arranjando situações para ela ter experiências que amplia a manifestação dela, está sentindo necessidade disso. Ela percebe intimamente que ela tem mais alguma coisa, só que aquilo não está ali. Então eu quis colocar assim, inquietação positiva da desacomodação. Quer dizer, há um movimento, não há uma estagnação, uma pasmaceira, há um movimento. Esse movimento do trabalho, né, vamos dizer, envolve um certo atrito, digamos assim. Não é uma superfície lisa. A pessoa que está trabalhando, que está se mexendo, que está se envolvendo nas coisas, ela rala, entende? Alguma coisa ali está ralando. Quer dizer, ela tem um atrito, tem um desgaste, tem um esforço. Então, assim, o que eu quis colocar é isso, não vamos idealizar as coisas. A pessoa que está ralando, está se mexendo, ela tem uma inquietação. Ela tem algum nível de, vamos dizer, se eu pudesse, eu não sei se eu sei, professor, o que o senhor acha aí, mas é uma espécie de entropia sadia, digamos assim. É a crise do crescimento constante. Isso é muito importante. É para não idealizar, né? Não idealizar. É o processo da dinâmica evolutiva no tapa. A pessoa vai se botar na chapa quente, ela vai sentir esquentar, né? Ela sente a temperatura, não vai estar frio. Lógico. Agora a outra. Poderia esclarecer na antagonismologia, página 37, o antagonismo jovem lúcido inversor existencial? Já falou. Mas é bom expor aí, porque ele chegou depois. Tá bom. Então, vamos colocar o seguinte, né, uma diferença básica, é a questão do paradigma. Né? O jovem lúcido é uma pessoa jovem, vamos dizer assim, ajustado adequadamente no ambiente da SOCIM. Quer dizer, é uma pessoa consciente, que atua nas frentes assim, mais positivas da SOCIM, às vezes com assistência na SOCIM, pessoa que assiste o seu grupo, etc. Tudo aquilo que é possível fazer de modo sadio na SOCIM, dentro do paradigma convencional. Às vezes é uma pessoa que vai assumir uma profissão assistencial, vai desempenhar um trabalho de assistência e tudo mais. Isso não significa que ela é inversora existencial. Por mais que ela está um pouquinho acima da média, talvez na SOCIM, a INVEX desenvolve um processo de materialização de verpons, não só a INVEX, toda a Proexis, né, mas a INVEX especificamente, de fazer isso cedo, começar desde cedo, materializar verpons na dimensão intrafísica. Isso é uma coisa nova. Não há jurisprudência, digamos, conhecida, né, não há precedentes. Nós estamos num terreno novo. O professor Valdo abriu a picada e a gente está indo atrás, mais ou menos, tentando arrumar, né? Então, a ideia que passa do jovem lúcido é aquela pessoa assim, bem ajustada, que está assim, lúcida no ambiente dela. Mas a INVEX é uma coisa bem mais complexa que isso. Né? Necessidade de autodidatismo, da pessoa aprofundar as leituras desde cedo, ela lidar com conflitos que o jovem lúcido não tem, conflitos íntimos, conflitos com os outros, ela acertar isso. Né? O porão, digamos, de um candidato à INVEX a INVEX aborta a aposentadoria. Isso é importantíssimo. Agora aqui outra. Voluntariologia, página 37. De que forma você administra seu tempo de modo a conciliar
a tripla jornada profissão, educação formal, voluntariado possível, pelo megafoco de aplicação dos genopensênios. Bom, então também isso aqui é um ponto bem complicado, assim, né? A pessoa na fase preparatória, o inversor, ele tem que lidar com essa tripla jornada. Isso é um elemento bem difícil, assim. Tem que conciliar a profissão, porque ele já tem que, de preferência, ganhar o dinheirinho dele, lá, o dinheiro dele. Tá na educação formal ainda, e o voluntariado. Acho que todo mundo que seguiu, mais ou menos vivenciou isso, né? Enfim, é um ponto importante da gente ver. Então, possível pelo megafoco de aplicação dos genopensênios. Então, qual que é esse megafoco? É a convergência. Eu gostaria de relacionar esse item com um item da fatologia aqui, que está na 4ª linha da fatologia. A identificação de temas evolutivos prioritários, na 4ª linha. Então, essa identificação de temas evolutivos prioritários é que vai dar, digamos, o eixo, né, o ponto de convergência para essa tripla jornada acontecer. Porque se for para a pessoa trabalhar numa coisa, estudar outra coisa e voluntariar numa outra coisa, não dá, não vai conseguir. Porque não faz sinergismo. A energia é toda assim, cada energia para um lado. A energia dela não faz um somatório. Quando ela trabalha, ela está pensando para um lado, é um foco. Quando ela estuda, está estudando outra coisa, nada a ver. E quando ela voluntaria, ainda é numa outra coisa, nada a ver. Então, só finalizando. Então, esse tema, por exemplo, vamos supor, meu tema, sei lá, vários anos atrás eu identifiquei que eu tinha um tema muito importante para mim, que eu tinha que sair da teoria e ir para a prática, vamos dizer. Uma coisa muito importante. Eu acho que não é só meu. Então, quer dizer que você ia deixar de ser filósofo. Isso. Exatamente. Filósofo que quer deixar de ser filósofo. Então, isso é que era o ponto de... o elo da corrente. Você viu o limite máximo da filosofia. Quantos anos você tinha? Eu tinha 20 e poucos lá, 22. Isso é o curso foi meio tarde, mas já foi meio tarde. Isso é o curso intermissivo. Agora aqui, o verbo etógrafo poderia explicar na fatologia, página 36, 1ª linha, o esforço de autocrítica para dar forma às ideias apenas antevistas. E na 6ª linha, a prudência imberbe. Sim. Essa questão, né, de dar forma às ideias inatas, isso é um ponto muito importante. Eu já comentei no início, mas vamos retomar. Porque esse é um dos elementos de conflitividade do intermissivista, ao meu ver. Porque tem as ideias inatas, elas como que ficam meio que pairando na psicosfera da gente, eu imagino. Né? A gente ressoma e aquilo fica meio que pairando ao nosso redor. Né? Aquelas ideias inatas, os próprios amparadores estão acompanhando, e é o holopensene do curso intermissivo, mas ao mesmo tempo o cérebro não pega aquilo. Não tem sinapse ainda no cérebro. E isso, então, quanto antes a pessoa conseguir fazer o autodidatismo dela, encontrar temas que interessam a ela profundamente como consciência, temas relevantes para ela, não é assim só um hobby, temas assim que ela goste mesmo, coisas que ela investir nisso, sério, pesado, sabe? A pessoa investir em livros, em fazer uma biblioteca, em ter livros, ler, quanto antes melhor, porque com essas leituras é que ela vai fazendo aproximações a essas ideias inatas, com essas leituras. Então, e aproveitar, porque as convergências ajudam, vem os livros para a gente, o fluxo, e a gente vai fazendo isso aí. E a prudência imberbe, só complementando, é uma expressão bem assim, técnica da Invexis, que é um paradoxo, na verdade. Né? Que a prudência geralmente é do homem já com barba, etc., grisalha. É a maturidade antecipada. Maturidade antecipada. Agora, na parafatologia, página 37, 3ª linha. A TENEPS antecipada oportunamente poderia aprofundar, que é justamente isso. Eu coloquei a palavra oportunamente para dar devido peso de assim, ponderação, prudência a essa questão. Porque a TENEPS, o normal dela seria na fase executiva, né? Seria depois dos 35 anos, seria o normal, digamos. Porque a pessoa já está
calçada intrafisicamente, intraconsciencialmente. Quer dizer, ela já tem uma base física, se sustenta, não depende de ninguém, já tem uma maturidade intraconsciencial. Então, oportunamente, você tem que ver lá no manual da TENEPS, todos aqueles itens lá que são os pré-requisitos para a pessoa fazer TENEPS, e a gente fala também na Sinvex, assim, você já teve experiência de antecipar alguma coisa séria? Você conseguiu sair disso bem sucedido? O que você já antecipou assim que é sério, que envolve muita responsabilidade? Então, tem precedentes já a seu favor de ter antecipado algo sério e você sustentou e aquilo continuou? Isso é uma coisa importante também, tendo os pré-requisitos para a TENEPS, ver isso. Se você já tem ao seu favor algum antecedente de antecipação séria. O que é importante é que isso é factível, é execuível, é realizável, é possível. Agora aqui, em Efeitologia, página 37, o que quer dizer sobre os efeitos da pressão das ideias inatas? É essa questão que eu estava comentando agora há pouco, né? Os efeitos da pressão das ideias inatas. De início, na juventude, na adolescência, eu diria assim, uma certa aflição, uma certa ansiedade, talvez, de recuperar aquilo logo, né? De ver o que veio fazer aqui, etc. É um tipo de efeito, né? Da pressão das ideias inatas, uma, digamos, ânsia por recuperar essas ideias inatas. E quanto mais valor a pessoa der para isso, quanto mais atenção ela der para isso, mais ela vai conseguir recuperar isso cedo, valorizar isso, né? Essa pressão, e não ver como um desvio, um distúrbio, né? Ela vê que tem um conteúdo aquilo. Poderia ampliar mais na Pensenologia, página 36, primeira linha, o Invexo Pensene, o holopensene pessoal da Invex aplicada, a Invexo Pensenidade. Bom, isso é tudo que nós estamos falando aqui, né? A invexopensenidade, o holopensene pessoal da Invex aplicada é esse esforço por superar o próprio discernimento e avançar no autodiscernimento e, ao mesmo tempo, fazer melhores conexões das ideias inatas com a intrafisicalidade. Então, é esse esforço de fazer isso. Esse é o holopensene pessoal da Invex. Em Fatologia, página 36, sexta linha, de cima para baixo, o autodestravamento consciencial. Quais são as técnicas que dinamizam esse autodestravamento? Tem verbete sobre essas isso aí eu peguei do verbete, né? Autodestravamento. O ideal é ver o verbete. Qual sugestão perante suas experiências na condição de inversor sobre os facilitadores parapedagógicos para a educação da criança intermissivista? Olha, a principal, vamos dizer, questão, na minha opinião, do intermissivista é um fluxo endógeno. Veja bem, endógeno. O que é endógeno? É de dentro para fora. Não acho que a gente possa fazer uma coisa pela consciência. Não é exógeno. O ambiente ajuda na educação da criança intermissivista, predispõe. Ter livros, né, a questão da preceptoria, você oferecer cultura ampla para a criança, tudo que ela gosta, alimentar ela intelectualmente, mas eu acho importante que os responsáveis não tenham ansiedade dela manifestar logo isso aí. Né? Essa é a minha visão a esse respeito, né? De dar os elementos e observar, né, a criança ali na maneira com que ela vai recuperar isso aí. Não adianta querer forçar a barra para a criança. Na rotina do meu trabalho do hospital, noto que tenho ficado extenuada, tanto em relação ao aspecto físico quanto ao intelectual e emocional. No entanto, sinto que o que mais drena minhas energias é a convivência estreita e contínua, inevitável com os demais colegas médicos. Na maioria das vezes não vejo postura, modos. Fala-se alto demais, xinga-se, há excesso de brincadeiras, às vezes de mau gosto, e a intelectualidade rasa. Tem dificuldade de lidar, em especial com os colegas mais jovens, competitivos, imaturos e com erudição inexistente. Preciso gastar muita energia no dia a dia para fazer concessões de convivialidade que não são de minha natureza, mas necessárias à sobrevivência no grupo.
Sinto-me tão deslocada que acabo perdendo a confiança de que minhas energias estejam valendo de alguma coisa no local. Além das técnicas de defesa energética que já faço, como posso lidar com essa situação e ficar menos esgotada? A primeira coisa é usar menos o laringo chakra. Isso para a mulher às vezes é um problema, mas vale a pena. Nesse caso aí, é muito sério. Então é usar menos, ficar mais calada, mais atenta ao processo. E ver até quando é que você tem que seguir desse modo aí. Isso é para sempre? Às vezes não é, não é? Agora aqui outra. Meu irmão está com esquizofrenia de nível médio e está em tratamento terapêutico, inclusive medicamentoso. Tenho percebido muito calado, sisudo e irado. Sua fisionomia às vezes assusta, e isso sei que é em nome das ideias e pensamentos que ele alimenta. Tem muita desconfiança de tudo e de todos e isola-se bastante. Que tipo de consciência extrafísica acoplam com ele? Já falei da conscienciologia, do evento, da assistência, mas ele não acredita. O que posso fazer de mais prático para ajudá-lo? Tenho muito medo de que ele se mate ou mate outra pessoa. Tenho esse esclarecimento sobre o assunto e quero ajudá-lo a evitar isso. Olha, o melhor aí no caso, se for problema assim, está na dúvida, quando é assim, às vezes é preciso de internar a pessoa, né? E ver o que pode fazer. É preciso de ver aí com os psiquiatras o que eles acham do assunto, como é que é. E às vezes é bom você escutar uma segunda opinião. Às vezes vale a pena. Não se pode brincar com isso. E outra coisa, há um processo aí que você, não sei se você já percebeu, mas que é uma sutileza de grande importância. Na hora que você fica perto dele, você fica com medo dele se matar ou matar alguém, você está atraindo os assediadores. Isso aí piora o ambiente ainda mais. É bom você olhar também que quando acontece isso, você está entrando dentro do holopensene dele. Agora, para você, professor, na sinonimologia, página 36, qual o percentual hipotético da vivência e da intencionalidade interassistencial na composição do invexo pensene, pelo alcance da maturidade relativa precoce com profilaxia, recim, autocriticidade e traforismo? Qual o alcance? Mas até que ponto? Alcance da maturidade relativa precoce com profilaxia, recim, autocriticidade e traforismo. Eu acho que é um alcance relativo, né? A pessoa começa com isso e vai aos poucos ampliando esse alcance. Quer dizer, no início é um alcance restrito, pequeno. Aos poucos isso vai ampliando, né? Por exemplo, a gente vai equilibrando a precocidade, que é uma coisa sadia, com algum percentual de prematuridade, muitas vezes. Você vai na tentativa e erro, naquilo ali, e tem um pouco de prematuridade, às vezes. Então, é relativa, crescendo, vai num crescente. Agora, ô Flávio, tem alguém que está falando faz 1h30 sobre o INVEX. Você vai ficar calado, Flávio? Não vou ficar calado, não. Eu tenho uma pergunta sobre o antagonismo. A antagonismologia, eu acho que alguém até mencionou aí. Está dando para escutar? É o primeiro antagonismo jovem lúcido, inversor existencial. Para ele eu respondo ou não? Respondo para ele ou não? Eu acho que seria bom, né? Porque ele gosta de... Pega o homem na curva. Então, o ponto assim, principal para a gente ver aqui do jovem lúcido inversor é o alcance em termos da proexis, da recuperação de cons, do desafio desse jovem. O jovem lúcido, ele está numa condição equilibrada na SOCIM, né, uma condição sadia, mas o inversor existencial tem os processos de recuperação de cons em termos de curso intermissivo, ele tem toda uma proex que foi programada, que envolve uma assistência muito mais abrangente, profunda, do que, às vezes, uma pessoa que está bem na SOCIM, mas não tem o curso intermissivo. É um contexto muito mais complexo do inversor. Então, às vezes, é paradoxal, né? A gente não pode dizer... Pega uma pessoa, um adolescente, às vezes está no porão, você vai dizer, não, é intermissivista, é consréu. É difícil saber. Como é que vai saber? A condição é muito complexa. Então, você pega aquele jovem, que ele é bem assim, assentado, bem
assim organizado, que vamos dizer que é o jovem lúcido, não necessariamente ele é intermissivista, não necessariamente ele vai conseguir aplicar Invexes, a coisa não é assim tão redondinha, tão bonitinha. Zaslav, a minha sugestão é trabalhar com alguma ideia que expresse a questão de o conceito de jovem lúcido ainda não ser inversor existencial, porque existe um problema de colocar como antagonismo, porque aí você diz assim, então, se é inversor existencial, não é jovem lúcido. Antagonismo é isso, né? É assim, o antagonismo, ele não é excludente, né? É por diferença esse antagonismo. Esse antagonismo é por diferença, não é por contraposição. Eu quero fazer o antagonismo, é que eu quero demarcar esse antagonismo, justamente porque, como há muita confusão dos dois, muita mistura, eu quero demarcar bem o antagonismo. Mas não são excludentes. O inversor existencial, na fase preparatória, ele ainda é um jovem lúcido. Depois não será mais tão jovem, mas no início ele é um jovem lúcido. Pois é, por isso que essa ideia de antagonismo que não é excludente fica um pouco forçando a barra, né? O que é um antagonismo que não é excludente? Da enciclopédia, né? Tem que eu sei, mas a metodologia da enciclopédia. Você acha que a ideia ela está clara aqui? O Flávio, tem vários antagonismos que são desse tipo, antagonismo por diferença. Dá um exemplo aí. Vamos pensar agora aqui. Mas, ô Flávio, você quer ressaltar uma nuance? Só um instantinho. Antagonismo é tacontares. Você encontra em alguns lugares binômio, interação e em outros antagonismos. Por quê? Porque, de repente, naquele contexto daquele verbete, interessa ao autor mostrar para o leitor que é diferente, que naquele momento a Tales é prioritária em relação a Tacon. Entendeu? Então, assim, você pode jogar com o contexto do título do verbete. Depois, com calma, a gente pode ver isso mais calmo. Jaz. Parabéns pelo verbete. Obrigado. Aqui, na página 37... Códigologia, o primeiro código. O código de conduta do inversor. Isso. Bom, então o código de conduta do inversor, eu coloquei aqui, ele foi retirado de outros verbetes, né? Foi trazido para a enciclopédia. Seria uma espécie de pré-CPC, assim, né? Vamos dizer, no início da Invex. No momento que o inversor ali, ele está começando a Invex dele, ele está fazendo o max planejamento, ele está estipulando diretrizes, digamos, valores, elementos que talvez não dê para dizer que ainda é um código pessoal de cosmoética, mas é um código de conduta, digamos, ele vai adotar certa conduta padrão na manifestação dele. Então, eu diria que é um pré-CPC. Esse código estaria focado nos aspectos da inversologia, né, da Invex. Então, seria antes nesse de fazer ponto... o CPC, o inversor, na fase, no início, né, ele já tem um código de conduta. Sim. Um outro aspecto é em efeitologia. O primeiro efeito. Os efeitos da autocrítica evolutiva. Isso quer dizer a recepção da autocrítica? Não, de início os efeitos intraconscienciais da autocrítica evolutiva e depois extraconscienciais. A própria Invex, né? Vamos colocar. Eu acho que a Invex e a Resex, os dois. Só que cada um nos seus momentos diferentes. Então seria a reverberação disso para a própria pessoa, no sentido de também atuar como autocrítica. Quais os efeitos, né? Quais as consequências da autocrítica evolutiva? Recuperação de cons, né? Vamos dizer, melhoria na autoincorruptibilidade, diversos efeitos. Tá, no sentido de consequências. Ok. E o crescendologia. O crescendo, preparação extrafísica, execução intrafísica. Eu acho que já foi falado, né? Ou não? Não foi abordado diretamente o item, né? Mas já foi mencionado. Você trouxe a questão da idade. E você também trouxe o aspecto de que algumas pessoas estariam mais tarde, ou a partir dos 40, 50, 60, utilizando alguns aspectos relacionados à Invex, algumas técnicas, alguns aspectos, itens específicos. Eu levanto a questão se o reciclante tem algum percentual de Invex pensenes. É uma questão que eu estou levantando assim para ser estudada. Aprofunda mais isso. Porque vamos pensar o seguinte, né? Cada pessoa tem um espectro, digamos, de manifestação. Os diferentes
setores de manifestação dela na SOCIM, no intrafísico. Tá. Então, o inversor, ele começou lá cedo, ele tem tudo livre, vamos dizer. Tem tudo livre ali, ele vai projetar aquilo tudo, ele tem liberdade. Já o reciclante, não. O que se define a Resex? Ele já, alguns setores daquele espectro, ele já comprometeu em algum sentido, em algum elemento. Agora, será que tem algum setor desses que está livre? Ou é todos que estão comprometidos? Entendi. Como é que fica isso? Quer dizer, como é que é a liberdade do reciclante? Ela é em que pontos? Isso que eu quero dizer. Tá, entendi. Obrigada. Agora, Rosa, eu não achei nada. Até o momento, o professor Zaslavski está ileso, incólume, invicto, indene e mais alguma coisa. Você vai deixar assim, não vai ver nada que tenha nessas 5 páginas? Eu achei. Você achou? O que você achou? Na página 38, no item genopensene, terceira linha, eu colocaria uma crase ali no "a procura". Pode ser. Então, pelo menos a gente achou um. Agora, Rosa, você vai deixar isso assim? É? O João Paulo não está aí hoje, você se salvou. É? Ele não apareceu. Zaz, uma pergunta. Oi, Laisa. Sim. Na definologia, você fala do invexo pensene como mater pensene, o pensene, né? Mater pensene da aplicação da técnica da invexis. Como que você vê o invexo pensene com o mater pensene da identidade proexológica de uma consim? Deixa eu tentar clarear minha pergunta. Eu posso ter um praticante da técnica da invex e que a identidade proexológica dele seja uma outra especialidade. Por exemplo, a consciência terapia, o parapsiquismo, a própria proexologia. Como que você vê o invexo pensene e a identidade proexológica, quando eles são diferentes? Tem tudo a ver. Porque a invexis, ela é uma forma, vamos colocar assim, a invexis é uma forma para antecipar determinado conteúdo. A invexis é uma técnica para a pessoa cumprir a proex dela, e ela começa mais cedo. A proex pessoal tem uma especialidade, vamos dizer, a pessoa tem uma especialidade proexológica, que é um eixo, vamos dizer, um tema predominante ali, que é o veio da proex dela. Então a invexis, se ela vai ajudar a antecipar o cumprimento da proexis, ela vai antecipar a identificação dessa especialidade, né? E justamente ela vai funcionar a partir dessa especialidade. Não é outra coisa, né? O invexo pensene, ele vai trabalhar com isso. Porque isso é uma coisa que eu pensei bastante assim, preparando, né, aqui o verbete, antes de ir para a tertúlia e tudo mais, porque eu estou falando tanto de ideias inatas, né? A conjugação das ideias inatas com o meio. Mas que ideias inatas são essas? Depende, né? Essas ideias inatas dependem de cada pessoa. Quer dizer, depende da proexis, né? Que tem a max proexis, que é o nosso trabalho conjunto, e tem a parte pessoal disso, a proexis de cada um que se articula nessa max proexis. Então, cada um vai recuperar isso aí. Essas ideias inatas, elas é um conteúdo que cada um vai recuperar. Então eu vejo total relação, Laisa. O invexo pensene, ele, no momento que ele está fazendo força para recuperar as ideias inatas e articular com o ambiente intrafísico, o conteúdo disso é essa especialidade. Que nem o exemplo que eu dei aqui do meu caso, né? Que é da teoria para a prática. Então seria do meu caso. A especialidade é mais ligado ao mental soma, ou da filosofia, sei lá. Agora, eu já descobri porque que tem pouco erro aí no seu... Por causa das iniciais dele. Ele vai de A a Z. Então tem todas as letras, assim com açúcar até eu. Alexandre. Alexandre, aqui na fatologia, na quinta linha de baixo para cima, a inversão do gregarismo adolescente. Você poderia aprofundar mais e dizer por que você destacou esse tema? Sim, até coloquei de itálico, eu grifei pela importância do tema, né? O que é gregarismo? Gregarismo é a tendência a se juntar com os afins, né? Com pessoas afins. Gregarismo. Agora, por que adolescente? Porque pela própria fase, a faixa etária da adolescência,
até em termos de desenvolvimento psicológico, existe uma necessidade do adolescente ter uma identidade própria, diferente da família dele. Né? Ele tem uma necessidade de criar uma identidade diferente dos pais, da família. E a tendência é ele se juntar em grupos, bandos, né? Tribos, etc. E na cultura adolescente existem diversos perfis de grupos, né? Tribos juvenis, os mais diversos tipos que se reúnem de acordo com uma característica. Aí tem aí, sei lá, hippies, punks, sei lá, emos. Hoje em dia tem vários, né? Vários tipos. Então, a inversão do gregarismo adolescente, quer dizer, é o adolescente aplicar o discernimento dele nesse gregarismo. Porque o gregarismo adolescente é uma coisa necessária na faixa etária. Ele precisa disso, uma coisa necessária. Agora, o próximo item que eu coloco aqui logo depois, a participação em Greenvex. Porque o Greenvex também é um gregarismo adolescente. Só que é um gregarismo adolescente com colegas, com amizades intermissivas, com afins mentais somáticos, né? E não meramente afins etários, né? Da mesma faixa etária, mas são afins mentais somáticos. Então, o Greenvex foi feito para isso, né? Até certo ponto, para suprir essa necessidade de gregarismo adolescente. Percebo pela sua experiência que teve algumas facilidades, principalmente a da família com boa formação. Minha experiência é totalmente oposta. Conheci uma biblioteca na escola aos 7 anos, quando adquiri o hábito da leitura continuamente. Meus pais são analfabetos e vêm de família pobre. Entretanto, já me doutorei e estou no 2º curso. De que maneira ver essas duas realidades? A intelectualidade precoce também pode levar a pessoa a certa prepotência? O que pensa disso? De que forma o Invex Pensene pode nos levar a descobrir nosso Mater Pensene e o megafoco? Olha, aqui só faltou ela dizer, sobre o processo da paragenética. Se ela entrou nessa, porque a culpa no cartório é maior. Isso aqui ela tem que ver isso também. Mas não pode ser o contrário também? Se ela topou essa parada é porque ela tá bancando ali. Sempre, às vezes, para ela fazer o 2º curso, ela já está no duplo curso. Até que ponto ela não ia segurar as pontas sem esse aporte? É preciso lembrar o seguinte, se ela entrou nessa, é porque a bagagem é pesadinha. Tem que lembrar isso também, né? Você não acha? Não, mas isso, agora, isso fala é legal. aí o que você acha. Tá bom, isso é uma coisa legal para ela. É muito mais fácil para ela, por exemplo, ver as ideias inatas dela, porque o contraste dela com o meio é um contraste que faz mais diferenças, né? Tem mais diferenciações. Então fica bem mais claro. Então é uma vantagem que tem. Professor Alexandre, tendo em conta a cultura da antecipação mencionada em Culturologia, página 38, qual a sua visão da longevidade? Quais as ações que vem desenvolvendo com essa finalidade e quais as recomendações que daria a outros inversores? Esse é um tema que já tem muitos estudos, né, com a questão da longevidade. Tem até uma IC, né, uma pré-IC, que vai estudar isso. Tem a dessomatologia, a longevitar. Então a gente tem que aliar as ICs, as especialidades aí, né? No caso, Invexologia, por exemplo, com a longevitar e tudo. Mas olha, você fala nos 46 anos de idade, você fala aí. Isso é importante. Sim. As pessoas estão vivendo agora 100 anos. Exatamente. Então, olha, tem... Já eu acho que não tem muita novidade. Aos 46 anos, ela alcança uma condição... Na dispersidade, por exemplo. Uma condição ideal, né? O que ela pode fazer com 54 anos de desperdicidade de uma vida? Dando sopa. O verbetógrafo Alexandre poderia realizar um cotejo entre o Invexo Pensene, o Colégio Invisível da Invex e o campus da Invexologia, do ponto de vista da interdependência entre eles? Isso é o caso Sprenger. Sim. Então, o que eu gostaria, né, eu coloquei aqui o campus de Invexologia, né, de propósito, porque nós estamos trabalhando, né, lá para levantar o campus, nós temos o serenário, né, que está sendo construído, né, para alavancar lá o campus, as paredes estão começando a levantar, quer dizer, qual que tem que ser o holopensene do campus de Invexologia?
É o holopensene da invexologia. Quer dizer, qual que é o mater pensene que eu estou propondo aqui? É o invexo pensene. Então, como é que nós vamos instalar um holopensene cujo mater pensene é esse? É o invexo pensene. Coloquei isso como uma contribuição, assim, de caso pensado, para o campus, para a Sinvex, né, para a gente estudar isso e focar nossas forças propositalmente nisso, né, no invexo pensene, lembrar disso. Esse aqui eu vejo que é a ligação, o invexo pensene seria esse elo, né? Por isso que eu quero chamar a atenção, professor, da frase enfática, que eu acho que tem total relação com isso, e ainda ninguém falou. O invexo pensene oferece lastro básico, margem de segurança, na alta ferição da invexa alta aplicada, qual prontidão permanente para a qualificação do autodiscernimento máximo. Então, lastro básico, né? O que é um lastro? Lastro é o ponto de apoio, vamos dizer assim, é a base, é o ponto que as coisas de suporte, né? É o lastro. Então, a intenção foi estabelecer uma espécie de linha, né? De uma linha para a gente lembrar, né? Que esse é o ponto que não podemos passar, digamos, é o nosso ponto de honra, até certo ponto, né? É um ponto assim delimitador. De que maneira o verbetógrafo pensa a condição da criança com potencial de inversão que nasce em grupo familiar alienante que a delimita? Olha, isso é essa situação, né? A pessoa, aí, bom, o professor me complementa aí, mas assim, é uma situação que a pessoa planejou, né? Para ressomar ali, ela tem preparo para isso, né? Ela se preparou para isso. O desafio é esse, tem que fazer o autoenfrentamento, arrancar o sutiã e meter os peitos. As aportes ela vai ter, né? Se ela está na Max Proex, ela vai ter aportes. Ela vai ter até eu coloco aqui na parafatologia, né? O amparo de função na adolescência, né? É uma coisa importante. Olha, aqui é uma outra pessoa, uma moça. Professor Alexandre, sinto muito identificada com tudo o que falou. Tenho facilidades intelectuais e gosto pessoal pela investigação da consciência desde menina. Mas a afetividade foi sempre um traço imaturo em mim. Tenho 26 anos e continuo com essa dificuldade. Quando estou equilibrada, vejo que avanço rapidamente e surgem situações ótimas para a linearidade pensênica. Entretanto, ainda perco as estribeiras facilmente. Em sua experiência, que recomendações poderia sugerir? Essa moça está na Colômbia. Certo. Olha, eu sugiro o seguinte, assim, é preciso ter praticidade, né? A pessoa tem que tomar medidas práticas e assumir responsabilidades concretas, né? Então, se envolva em algum trabalho que você utilize esses seus talentos, esses seus trafores, se envolva em alguma atividade. Por exemplo, a docência, né? Não sei se você é professora, mas a docência é uma coisa boa, porque você vai estar oferecendo aos outros aquilo que você tem de bom, os seus trafores, vai ser uma assistência que você está prestando e, se você está assistindo, é provável que você vai ter amparo de função. Então, se você está envolvida, engajada numa atividade prática, regular, com frequência de assistência, a tendência é você aprimorando aos poucos o seu processo, né? Você aos poucos vai como que lapidando isso de dentro para fora e você vai caminhando. E essa questão afetiva também que você coloca, o ideal seria você ter um parceiro fixo, alguém que tenha afinidade com você, mental somática, né, uma afinidade de valores, né, de preponderância mental somática e fixar com a pessoa, né, e procurar formar uma dupla evolutiva se possível, né, pela afinidade mental somática. É isso que mais ajuda mesmo. Com o passar dos anos, isso aí ajuda muito mesmo. Agora é da doutora lá, a Sirlene Couto, a médica. Gostaria de parabenizar o querido amigo Zaz pelo excelente verbete e também agradecer a inclusão do meu livro nas referências. As ilações são originais e os argumentos bem pensados e maduros, típicos de sua intelectualidade articulada que já conheço. Sob a bagagem cultural necessária em VEX, que você falou há pouco, de que maneira vê, sendo educador e filósofo, que podemos ajudar a melhorar o analfabetismo funcional coletivo crônico
que predomina nos jovens de hoje? Tá, muito obrigado. Isso, Lene. Olha, eu acho que a melhor forma é a gente corrigir um grande erro que nós temos no sistema educacional. Né? Eu, como professor, já fui professor de crianças, crianças de 10 anos já fui professor. Existe uma abordagem equivocada na familiarização da criança com a leitura. Né? Infelizmente, o currículo escolar ainda está preso a certas obras canônicas, né, da literatura, que o jovem de hoje, a criança, não tem nenhuma ligação. E o tipo de leitura que a criança faz desde cedo, por exemplo, hoje até na internet, tudo mais, não tem nenhuma relação com aquilo que ela lê na escola. Então, o que tem que ser, na minha opinião, é aquilo que eu faço, né, é oferecer aos jovens ou às pessoas na escola e fora dela livros que sejam interessantes, mesmo de literatura. Eu acho que vale a pena. Se é alguém, como você fala, semi-analfabeto, alguém que é analfabetismo funcional, pessoa que está numa condição precária, existe uma série de livros de temas provocativos, temas instigantes. Tem que ver o que a pessoa gosta. Chega e fala. Por exemplo, eu já tive um aluno que chegou para mim, professor, o senhor sabe alguma coisa de hipnose? Né, um aluno chegou para mim lá em Porto Alegre, numa escola que eu trabalhava lá na periferia da cidade, um menino. Falei, eu tenho alguma coisa, você quer um livro emprestado? Eu quero. Então tá bom, leva. O que a pessoa gosta, dá o livro para ela, oferece para ela. Se ela gosta de romance também, vê algum romance bom, oferece para ela. Eu acho assim, a síntese disso é desenvolver o gosto pela leitura. Essa é a base, é o gosto pela leitura. Porque sem gostar de ler, é aquela coisa que a gente ouve todos os dias dos alunos, né? Eu não gosto de ler, não gosto, não leio, etc. Não gosta. Então é a leitura me dá azia, segundo Lula. Não é isso? Ele não tem leiturofilia. Ultimamente, na maioria das minhas projeções, quando olho meu soma deitado na cama, não me encontro. Quando tento realizar autoscopia projetiva, não vejo meu corpo físico deitado, só vejo as cobertas. Poderia aprofundar? Isso é porque você ainda tem projeção semiconsciente. Insiste no trabalho que essas coisas vão ficar mais claras. Agora, aumenta ou faz um esforço para ampliar a sua lucidez fora do corpo. Isso aí é importante. Ampliar a lucidez. Pensa em lucidez. 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 Pode falar. Aqui no Alexandre, no item tecnologia, você enumerou ali 5 técnicas, né? E tem 2 que eu gostaria que você comentasse, que é a técnica da tábula rasa consciencial e das aproximações complexas com o tema que você está apresentando. Ok. Bom, tábula rasa consciencial tem relação com a questão dos metapensenes, né? Que o metapensene, ele é um componente ou um associado, digamos, do invexo pensene, que consiste em sobrepairar, em observar os próprios pensenes com o objetivo de aprimorar o discernimento pessoal. E a tábula rasa, ela faz justamente isso. Quer dizer, ela como que zera, digamos, o processo intraconsciencial da pensenidade, passa uma linha, né, reseta, etc., e para tentar colocar assim, uma condição de mais imparcialidade com a própria pensenidade. Essa condição assim, de observar os próprios pensenes. E sendo o invexo pensene um esforço de avançar no discernimento, isso é uma coisa importante, porque se eu me fixo demais no meu próprio discernimento, nas minhas próprias convicções, eu estou fechando, digamos, essa possibilidade de recuperar cons e de melhorar o autodiscernimento. Por isso que a tábula rasa faz parte aí desse processo. E as aproximações complexas também são necessárias no sentido da recuperação de cons, ou da formulação das ideias inatas. Por quê? Sendo as ideias inatas ideias novas, difíceis, né, que não tem algo pronto aqui no intrafísico e na socin, no paradigma convencional, a gente não consegue trazer essas ideias inatas de uma maneira simples, com uma aproximação apenas simples, de um ponto para um ponto. Não, são aproximações, no mínimo, duplas, são analogias. Né? A gente vai trazer por analogia, porque nós precisamos do vocabulário do paradigma convencional para poder dar forma a essas verpons aqui no intrafísico. Então,
eu sugiro, né, que as aproximações complexas, elas fazem parte dessa recuperação das ideias inatas, né, através da técnica das aproximações complexas. Alexandre, aqui em cima. Oi, Felipe. Ali na página 38, no item analítica, sim, você procurou destrinchar melhor ali a estrutura do Invexo Pensene, né? Sim. Eu entendi ali o SEM, você colocou inquietação, o N, proatividade. Agora o PEN não ficou muito claro ali o que você quis dizer de nexo evolutivo. Você poderia explicar um pouco melhor? Nexo evolutivo, quer dizer, nexo é uma conexão, né, é uma associação de ideias, é uma ligação entre a intraconsciencialidade, quer dizer, ideias inatas, e a intrafisicalidade, quer dizer, setores do ambiente intrafísico em que a pessoa está. Então, porque vamos assim pensar da seguinte forma: a Invexis é uma técnica evolutiva para aplicar, para realizar, cumprir a Proexis, né, desde cedo. Mas o que significa isso? Isso significa materializar premissas, diretrizes, ideias inatas da Proex, estudado no curso intermissivo aqui no intrafísico. Ou seja, eu tenho que fazer um processo de recuperação desse conteúdo para o meu cérebro e para a dimensão intrafísica. Então, como é que o Invexo Pensene não daria conta disso? O Invexo Pensene é o ato de eu pensenizar essa técnica evolutiva. É como se fosse assim, o ponto zero da aplicação da Invex. O átomo, digamos assim, é a atomização da questão, né? Eu vou fazer uma conexão de uma ideia inata com o intrafísico. Quer dizer, na prática, o que seria isso? Vamos supor, eu estou lá na minha família, né? Eu sou um adolescente, eu vivo ainda com a minha família. O que eu vou fazer? Eu estou vendo como que é a minha família, como que é a personalidade, o temperamento deles, a maneira de funcionar. O que eu tenho para contribuir com esse grupo? Né? Dentro da minha forma de pensar, dentro dos meus valores, o que eu tenho para contribuir que eles não têm ainda? Isso é um nexo pensene. Eu estou fazendo uma conexão de algo que é da minha intraconsciencialidade com o ambiente intrafísico. Agora, não é qualquer nexo, é o nexo evolutivo, com a intenção de assistir esse ambiente intrafísico. Esclareço? Ok. Zaz, queria fazer uma pergunta aqui também. Uma pergunta não, uma colocação, né? Contribuição, de repente, para o Invexo Pensene. Eu senti falta de alguma coisa relacionada à assistencialidade. Então, uma das, vamos dizer, propostas da Invex é principalmente também antecipar a maturidade, principalmente para que o jovem, a pessoa possa mais cedo tomar contato com a assistencialidade, né? Então, não sei se na definologia poderia entrar, mas eu acho que na fatuística poderia. Por exemplo, no fatologia lá você poderia colocar de repente. Mas já está, Márcio. Onde que está? Está aqui na página 36, na segunda de baixo para cima. O exercício da tarefa do esclarecimento desde a adolescência. Sim, mas eu acho que a tarefa do esclarecimento é um ponto bem focal. Mas, por exemplo, a assistencialidade juvenil, né, que tem relação com o Invexo Pensene, quando o jovem se desperta para a assistencialidade. Independente de se etário, está com, mas é um processo de antecipação. Tem aqui na quarta linha, de baixo para cima, a atitude assistencial com a família. Aí você está propondo algo mais geral. Assim, de repente, assim, por exemplo, assistencialidade juvenil, né? Eu sei que várias palavras têm relação com assistência, né? Mas eu não sei, de repente, a palavra assistencialidade poderia entrar em algum momento. Vai ser com a Rosa aqui, né? Vamos ver a Rosa, o que ela acha. O voto Minerva. Alexandre, aqui no B. Eu aqui. Adorei seu verbete, super simples, super claro, direto ao ponto. E ele me fez pensar, voltando aqui no Meta Pensene, que é o seu item aqui na argumentologia, eu comecei a pensar se também não existiria, se o reciclo Pensene também não seria em cima dessa sua mesma ideia, né? Aumentando a crítica para pensar como você pensa sobre aquilo que você devia pensar diferente, né? Você já pensou sobre isso, sobre essa outra? Acho que está aí um desafio para fazer, né? Porque reciclo Pensene. O Invexo Pensene é uma coisa que você traz do intermissivo. E aí eu comecei a pensar, será que os reciclantes também não têm
Isso também não foi feito um foco no intermissivo para depois fazer essa recuperação de cones? Pois é, né? Qual que seria, em termos de técnica evolutiva, né, dentro do mecanismo da técnica, qual que seria a diferença da Invex e da Resex, né? Tem muita semelhança. Teria que pensar, eu não tenho muito... Eu vejo uma diferença bem grande, né? Eu acho que os inversores estão mais limpinhos. É bom você socorrer os reciclantes. Eu vejo os inversores muito mais limpinhos, com uma bagagem muito mais leve. Então, é assim, olha só, né? Tem um mecanismo que eu coloco aqui, né? Um mecanismo de processar, né? A intraconsciencialidade, ideias inatas para o meio. O reciclo pensene seria semelhante. Tá? Só que a diferença vai estar nesse diagnóstico da intrafisicalidade. Por quê? O reciclante, ele é um intermissivista. Né? Ele também se preparou, estudou uma série de coisas aí. Tá tudo aí, né? Só que o momento dele é diferente. Né? O momento intrafísico é outro, a situação intrafísica é outra. Então, a grande questão é a seguinte: como pôr em prática essas ideias inatas sem ferir, digamos, né? Sem assim, essa é uma boa palavra, eu acho, sem ferir o ambiente dele intrafísico. Por quê? Ele já contraiu responsabilidades, relações, compromissos com outras pessoas, com outras situações, que ele não consegue se desvencilhar, que aquilo ali faz parte já, é indissociável. Então, o tipo de planejamento do reciclante é diferente. Por quê? A cronêmica é diferente, né? Ele vai ter que ver uma processualidade, como que ele vai assistindo esse grupo aos poucos, para poder ir avançando dentro das ideias inatas dele. Né? Então, a cronêmica é outro. O inversor, ele pode ir lá, assim, se ele puder, ele mais pode, lento, né? Ele pode, assim, de chofre, né? Como se diz, de um golpe, dar um golpe, assim, ele pode fazer alguma coisa. O reciclante não, ele tem toda uma mediação, ele tem todo um processo que ele tem que fazer. Né? Então, é isso, é o diagnóstico da intrafisicalidade e o tipo de planejamento. Mas ambas são técnicas evolutivas da intrafisicologia, portanto, né? Eu achei interessante que, dentro da ideia da metapensanidade, os dois se aplicam. É parecido. Você pensar como você pensa. Né? Só que o inversor, ele tem um processo a mediação dele, quer dizer, a estratégia dele é diferente. Não aplica direto. Dar uma contribuição, não sei se já foi falado, na interdisciplinologia, ficou faltando um azinho antes da invexopensenologia, você viu? Fazer aqui o lugar do João Paulo, já que ele não veio hoje. E aqui na etimologia, ficou faltando, no vocábulo existencial, ficou faltando a acepção, né? E eu estive olhando aqui, talvez valesse a pena você dar uma olhada no verbete incomplexos, que eu acho que é o mais recente que tem a palavra existencial, que aí tem um pouquinho mais do que está aí. Quanto a essa que ela anotou aí, eu não peguei. Qual que é? Do acento? Onde que é? Remissiologia? Na interdisciplinologia. A interdisciplinologia? Isso. Falta isso. Ah, sim, está faltando, sim. Essa aí nós não vimos. Mas agora, olha, o seu verbete está tão perfeito que eu queria que você chateasse a Rosa e fazer uma frase enfática perfeita dentro da retangularidade. É só colocar a reclassificação do autodiscernimento máximo. Pode pôr uma ré aí? Aonde? Requalificação do autodiscernimento máximo. Pode. Posso? Pode. Então, Rosa, você está perdida, porque esse aí está perfeito. Que aqui está faltando 2 espaços, é justamente isso. Foi dos mais difíceis para fazer aqui para mim. Isso é uma homenagem a você que trabalhou tão bem no verbete que está mexendo com a gente. Alexandre, Noah, aqui na página 37, Virgínia. Na primeira linha, oniconvergência invexológica. Como se dá essa oniconvergência com o megafoco de cada pessoa? Como você vê? Está completamente relacionado, né? A omniconvergência vexológica é algo mais avançado também, né? Talvez da fase executiva da ProEx,
que conseguiu fazer tudo convergir, né? É mais ou menos o que o professor Valdo fala às vezes, né? Que tudo converge, tudo tem a sincronicidade, tudo. Então, a Invex... a confluência máxima. A confluência máxima. Então, pela Invex, a pessoa, do jeito que está indo desde cedo, ela está caminhando para isso. Ela está caminhando para isso. E tem total relação com o megafoco. Então, o megafoco já está presente na fase preparatória. É só o inversor que consegue isso, mais ninguém. Pela própria, porque o inversor ele consegue criar raízes no intrafísico positivas, né, que estão conforme o planejamento dele. Então, isso faz um sinergismo, na verdade. Né? Ele cria um ambiente intrafísico que é uma coisa nova para nós. Eu imagino que a gente nunca fez isso no passado. Né? Uma coisa nova. Seu verbete está ótimo. Você tem escrito, eu vi que você citou aqui, um trabalho seu sobre precocidade e também existencial inversion. Tudo seu. Então, aonde está o livro agora? Não, mas esse não. Esse aí é tipo antologia, foram vários autores. Eu estou falando no seu. Afinal de contas, o próprio, eu acho ali, o Arlindar também vai reclamar esse livro, né? Eu preciso de colocar um livro na praça sobre filosofia. Tem um de para-epistemologia, ou epistemologia conscienciológica, alguma coisa. Estou esperando isso aí. Tem uns verbetes que eu vou trazer nesse sentido. Nós te agradecemos muito, o Arlindar também agradece, não é isso? Em alto nível. Tem que ser de filosofia lá, então você não tem saída, tá certo? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 103 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 32 perguntas online. E hoje temos 5 recados. Egrisson, quinta jornada de educação, Patrícia, CP2, Natal, Rosa, programa Vertografia, Will, palestra online, a mim, Marilene, 10 dias de ciência conscienciológica. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Comunicar aos mantenedores da Enciclopédia da Conscienciologia, por meio do programa Amigos da Enciclopédia, que todo associado ao programa, desde domingo passado, já pode fazer a baixa do último CD-ROM da Enciclopédia da Conscienciologia. É a 6ª e última edição, com 1821 verbetes. Então você pode acessar o site lá no ambiente exclusivo, com seu login e sua senha, e baixar então esse CD-ROM da Enciclopédia da Conscienciologia, que é a versão mais atualizada. Isso aí é do mantenedor da enciclopédia, não tem custo, só baixar lá. Além disso, pode acessar também o holoserver, tá? Quem não tiver a senha, quiser o usuário lá e a senha para acessar, só basta entrar no site e pedir, a gente manda a senha para você ter lá gratuitamente, merecidamente, a sua Enciclopédia da Conscienciologia. Alô. Quinta Jornada de Educação Conscienciológica, chamada de trabalhos. Boa tarde, pessoal. A Reaprendência convida você, professor ativo ou que esteja em formação, que tem alguma pesquisa, algum tema de pesquisa já concluído, em andamento ou sobre o qual você deseja escrever, que venha compartilhar dessas ideias conosco na quinta Jornada de Educação Conscienciológica, que acontecerá em outubro deste ano. Dentre alguns temas dentro da jornada, temos técnicas parapedagógicas, curso intermissivo, reeducação e tridotação consciencial, assistência através da TARES, recuperação de cons e autolucidez. O prazo para o envio de trabalhos é até dia 30 deste mês. Entre em contato, então, com a Reaprendência ou através do site www.reaprendência.org.br ou então pelo e-mail contato@reaprendência.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para o ECP2 de Natal, uma parceria IIPC Intercamp. Durante um ano, num período de um pouco mais de 48 horas, Consciens e Consciex se reúnem para trabalhar ostensivamente na assistência e na reurbanização extrafísica. Se você se sente compromissado com a reurbanização do Nordeste, procure o Intercamp. O telefone é 84 32 11 29 84.
de 20 a 22 de maio, EPICOM Cristina Aracaki, em Natal. Obrigada. Boa tarde. É sobre o programa Verbetografia. Gostaria de esclarecer como é que funciona esse programa Verbetografia. Esse específico vai ser semipresencial e intensivo. Então, nós vamos ter 3 aulas virtuais. Essas aulas já estão disponíveis no site da Tertúlia, na página do Verbetógrafo. Então, vocês já podem assistir, essa parte é gratuita até. Depois, a gente vai fazer a parte presencial, que vai ser no dia 7, 8, 21 e 22 de maio. Nessa parte presencial, nós vamos fazer, sessão por sessão, uma discussão de como é que você preenche, quais são as formas de você criar aqueles itens, aqueles detalhes ali. Então, a gente vai estudar, por exemplo, várias maneiras de fazer antagonismo, várias maneiras de fazer binômio, várias maneiras de fazer paradoxos, enfim, sessão por sessão, a gente vai discutir como é que podem ser elaborados aqueles itens para colocar ali. Além de ter uma visão panorâmica de todo o verbete, de fazer todas as conexões as interconexões, né, entre sessões. Então, a gente convida vocês para fazerem esse programa Verbetografia, que vai ser, em 16 dias, você vai ser capaz de sair já com o seu verbete pronto para encaminhar para a enciclopédia. Tá bom? Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de estar convidando para a conferência online da Apex. Estará ocorrendo hoje às 15h30. O tema será a cláusula pétrea da PROEX. A palestrante é a professora Milena Mascarenhas. Serão abordados alguns tópicos: o efeito do não cumprimento das cláusulas pétreas da PROEX, cláusula primária da PROEX. Então, estão todos convidados, é só acessar o site da Apex, que é www.apexinternacional.org. Essa conferência estará ocorrendo hoje às 15h30. Sem custo. Obrigado. Boa tarde. Eu e a Marilene estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre o evento que nós vamos ter aqui em Foz do Iguaçu em outubro. Uma parceria do CAEC, da Reaprendência e da Unicim, 10 dias de ciência conscienciológica. Ele se inicia com a 5ª Jornada de Educação Conscienciológica, que é um evento da Reaprendência, e termina com o 2º Congresso Internacional de Verponologia. E até o final do mês, até o dia 30 de abril, o congresso mais a jornada tem um desconto de custando apenas R$ 320. 2 eventos por R$ 320. E eu e a Marilene queremos mostrar para vocês, sobe aqui, Marilene, que já estão à disposição na epígrafe a camisa polo do 2º Congresso de Verponologia. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui que linda? Recomendo a todos comprarem. Eu digo que deixa a gente mais inteligente usar a camisa da Verponologia. Obrigada. O verbete da manhã é Perfilologia Invexológica, especialidade em Vexometrologia. Autor, Tiago André. Obrigada e boa tarde a todos.